Vou pedir só a plateia. Fique de pé as escolas que estão aqui presentes. Só para ver. As empresas que estão aqui presentes, representadas por mulheres. Representadas por mulheres. Perceberam a diferença? O quanto nós empregamos como mulher, quanto nós abrimos postos de serviço, e por que nós somos tratados de forma tão fortemente igual a qualquer outra empresa. Se todo canto, por exemplo, você chega na educação, Finlândia, onde é a grande mestra para a gente hoje, toda a educação, ela é gratuita. Nós deveríamos ser abonados, desculpe a ousadia e o sonho, mas nós deveríamos ser abonados de todos os impostos, porque nós somos capazes de emitir e de facilitar a vida de todos. Com a educação fica mais fácil qualquer aprovação de lei, qualquer coisa que a sociedade queira conquistar, porque nós somos sinais e guardiões das verdades que nós ensinamos na escola. Tratamento igual. Qual é a diferença de um aluno, se eu coloco aqui um aluno A ou B, de ser particular ou estadual, municipal, federal? É educação, gente. Nós estamos investindo na educação. E digo um detalhe, nós estamos investindo mais porque nós somos mais fortes quando se vê a educação como um todo. Eu não vejo a educação dizer, você vai para tal lugar, se for público, você paga menos. Se você for particular, você vai pagar mais. Não existe. As oportunidades devem ser iguais, os tratamentos devem ser iguais. E para encerrar, fazer como o nosso vereador que esteve aqui, queria encerrar, ele disse 3 vezes, eu estou na segunda, então não vou obedecer a regra dele não, viu? Mas vamos estar lá. E depois, estejamos todos pensando que na audiência pública nós temos vozes, nós temos maneira de nos articularmos, mas queremos exigir também a presença de todos os vereadores nessa casa, todos para ouvirem os clamores e não saber por outros a nossa necessidade. Nós não precisamos, aí eu peço ao senhor Ézio, como é presidente da mesa, falar com os vereadores, com todos. Olha o detalhe, não precisamos ir a cada gabinete, a cada um como se fosse uma mendigância nossa. Nós temos direito de ser ouvidos em coletivo, podemos até ir a cada um, mas nós não podemos estar numa hora de negociata em coisas que são tão importantes, que definirá empregos, definirá modo de viver a nossa sociedade e mais ainda, onde nós poderíamos ter uma coisa muito importante, sermos muito mais felizes e sermos a primeira cidade que incluiria de forma inédita a escolha pela educação. Essa é a grande missão nossa. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Professora Regiane, eu sei que a senhora já está aí pronta, mas calma. Nós encerramos um bloco agora de 5 falas. Vamos passar aqui para a mesa, para que eles possam fazer suas respostas, e depois a gente inicia o novo bloco de 5. Bom, cabe aqui aos que vão responder se manifestarem. Se acharem que pode aumentar aí o número de intervenções e depois responder, a presidência não se opõe. Entretanto, nós temos 15 inscritos, tá? 15 inscritos. Tem essa questão do tempo, que o Rubinho está colocando aqui, realmente, né? Mas nós temos tido a tolerância devida, até porque consideramos que todas as intervenções são importantes, né? Especialmente porque esse é um momento especial, né? Eu acho que a audiência pública é um momento importante para a Câmara registrar, inclusive, o seu interesse de ouvir a manifestação das pessoas. Eu preciso aqui também, por dever de justiça, informar, o professor Alexandre tocou nesse assunto. Aqui estão presentes, professor, vários vereadores e suas assessorias. Além disso, os vereadores, eles têm a oportunidade, como todos, de revisar o que foi debatido na audiência pública através da
do que fica gravado, que está disponível, como eu disse, no YouTube, tá certo? Então, assim, isso é importante registrar, porque muitas vezes a presença física do vereador, ela não é essencial no sentido de que ele não estando aqui fisicamente, ele não tomará conhecimento do que é debatido aqui na audiência pública. Quero dizer também que o processo legislativo, a democracia representativa, né, que é prevista na nossa Constituição Federal, ela prevê que o processo legislativo se dê através de vereadores, tá certo? Eu dei aqui várias sugestões de como as contribuições dos senhores e senhoras podem chegar a serem acatadas ou motivadamente rejeitadas, tá certo? E sugeri que procurassem individualmente os vereadores, se assim achassem conveniente, até porque a Câmara Municipal ela é composta de vereadores que representam o povo de Fortaleza de um modo geral, mas nós sabemos que vários vereadores que estão aqui, eles têm identificação com determinadas pautas. Alguns são educadores e têm identidade com a pauta da educação, outros são ambientalistas, têm uma identidade maior com a pauta ambiental, outros são profissionais liberais, representando categorias, e têm essa identidade, e é natural que esses setores e segmentos procurem individualmente esse vereador. Não se trata, a meu ver, de negociata, de tentativa de fazer alguma coisa obscura, de forma alguma. Esse é o processo legislativo. E aqueles setores que não identificam um vereador que possa ser o porta-voz de suas demandas individualmente, têm a oportunidade de procurar a própria comissão ou o relator da matéria para apresentar suas sugestões. Eu tenho que dizer isso para que não transpareça que aqui na Câmara Municipal as coisas são feitas de forma obscura, absolutamente. Toda a pauta, tudo que é votado na Câmara Municipal de Fortaleza, absolutamente tudo, é disponibilizado no site da Câmara Municipal de Fortaleza para que os cidadãos e cidadãs possam consultar. Eu estou há 2 anos na Câmara Municipal e, se eu estiver errado, peço a algum dos colegas que estejam aqui presente para me corrigir, das dezenas, centenas de matérias que nós apreciamos e votamos nesses 2 anos, eu quero crer que não chega a 0,5% desse total, matérias que tramitaram nessa casa em regime de urgência. Todas tiveram tramitação normal, ordinária, com prazo para debate, com prazo aberto para que a população que tem interesse nessa determinada proposição procurasse o vereador, procurasse a Câmara para sugerir alterações no sentido de melhorar o que foi proposto originalmente, seja pelo prefeito municipal, seja por iniciativa de qualquer um dos vereadores. Portanto, assim, a gente tem que deixar isso claro, para não parecer que as coisas são feitas aqui de forma obscura, tentando esconder alguma coisa, de forma nenhuma, tá certo? De forma nenhuma. O site da Câmara está aí, as pessoas podem acessar, podem saber o que tramita na casa, o que já foi aprovado, o que já é lei e o que ainda está sendo proposto para ser lei, tá certo? Obrigado pela atenção. Quero aqui registrar a presença do doutor Bruno Montenegro, presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB, muito obrigado pela presença, doutor Bruno, da doutora Janaína Lima, vice-presidente da Comissão de Direito Tributário também da nossa OAB, registrar e agradecer a presença e já convidá-los, se quiserem compor a mesa, vereador Benigno Júnior e vereador Ronivaldo Maia, vereadores de Fortaleza. Bom, o vereador Guilherme sugeriu. Como quem vai responder, Guilherme? São as pessoas, né? Doutor, eu prefiro perguntar a eles se eles se sentem confortáveis em responder blocos de 5 ou a gente ampliar, até porque essa é uma missão que cabe a eles, né? Então, também, né? Bom, o doutor Rodrigo, até para organizar as ideias, aí ele poder foi o principal demandado, está sendo o principal demandado nesse debate, ele está preferindo responder o bloquinho de 5, e aí nós vamos agir dessa forma, tá bom? De todo modo, obrigado pela sugestão, vereador Guilherme Sampaio.
Bom, Vossa Excelência tem o tempo necessário para fazer suas considerações. Muito obrigado. Vamos lá. Interessante a gente responder em blocos, porque a ideia continua fresca, né? A fala continua fresca e a gente consegue fazer uma remissão mais rápida do que a gente acumular muitas questões. Então, aqui, fazendo algumas menções, doutora Giovana, eu estou de acordo, acho que falta ao nosso país ainda aperfeiçoar os seus mecanismos de participação democrática direta. Creio que a gente ainda está engatinhando nesse sentido. E toda oportunidade que a gente tiver para aperfeiçoar isso é válida. Nós temos uma questão sobre degradação ambiental, infração, em habitações que estão na beira de rio e como é que a gente compatibiliza isso. De uma maneira geral, a AGFIS ela tem essa compreensão, sim. A gente não faz auto de infração quando, por uma circunstância social crítica, a pessoa não tem condição de cumprir aquela obrigação. Isso, claro, a gente recebe até questionamentos do próprio Ministério Público, porque, e é natural e é importante que isso aconteça, porque a solução muitas vezes não é na fiscalização. A solução muitas vezes passa pela política habitacional e a disponibilização de recursos orçamentários que compete, por exemplo, à Câmara Municipal. Então, de uma maneira geral, essa sensibilidade existe. O fiscal ele tem essa sensibilidade, sim, como eu mostrei naquele slide, de 25 mil fiscalizações, a gente autuou menos da metade das vezes. Então, nós estamos sempre capacitando os fiscais para que isso seja observado. Houve a menção de penalização do município em relação a algumas falhas, algumas infrações, e isso está previsto de uma maneira geral também, lá na tabela. Esse código não se destina apenas ao cumprimento de obrigações por parte do particular, o destinatário desse código é todo cidadão, toda entidade do município de Fortaleza. Então, existe a previsão, por exemplo, na tabela, da aplicação de sanções e de multas em relação a entidades públicas, né? Todas as entidades públicas se sujeitam às obrigações que estão constantes nessa lei. Então, as infrações podem ser denunciadas e serão aplicadas conforme o caso. Seguindo aqui, doutora Socorro, questão ambiental e questão habitacional, né, que eu também comentei, são dois valores muito preciosos para todos, tenho certeza, né? E nós procuramos compatibilizar dentro dos limites que nós temos, né? Dentro dos limites que a própria gestão pública consegue empreender para poder solucionar os problemas que se sucedem. Só uma curiosidade, eu conversando com um colega advogado, que se queixava de algumas coisas da nossa cidade, eu perguntei assim para ele, que ele gosta muito de viajar, eu perguntei para ele, meu amigo, você acha que você já viajou para os Estados Unidos? Os Estados Unidos é o país mais rico do mundo, né, no nosso conceito. Você já viajou para os Estados Unidos. Você acha que nos Estados Unidos tem mais ou menos de 20 cidades mais populosas do que Fortaleza? Ele disse, com certeza tem mais de 20 cidades nos Estados Unidos que são mais populosas que Fortaleza. Eu disse, olha, Fortaleza tem 2.600.000 habitantes. Só tem 3 cidades nos Estados Unidos inteiro que tem mais do que 2.600.000 habitantes. Então, nós vivemos, se Fortaleza fosse nos Estados Unidos, seria a 4ª maior cidade dos Estados Unidos. Então, essa é a dimensão da nossa cidade, da nossa população e dos nossos problemas, que são muito maiores que os deles, porque nós estamos aqui numa imensa desigualdade social, pobreza, miséria e tudo isso que nos assola, né? Mas vamos construindo o nosso caminho. Temos a mencionar também a pergunta sobre a residência. Está estabelecido que a pessoa pode estabelecer na sua residência, né, um negócio. E se ela pode estabelecer na sua residência um negócio, significa que ela vai ter um local de habitação, ao mesmo tempo
um local onde ela vai estabelecer sua atividade. Então, é uma questão jurídica, judicial. Quando a PGM esteve conosco debatendo esse assunto, o entendimento é que a gente não pode entrar na casa que está habitada, né, sem a autorização da pessoa. Se o caso for apenas de infração municipal, isso será comunicado à Procuradoria-Geral do município para a adoção de providências judiciais que forem cabíveis. Se for um caso extremo, que aquilo se configure também um crime e for um flagrante, aí, porque são muitas possíveis situações, mas aí poderia ser requerida a ação policial por causa do flagrante delito, conforme determina a lei. Mas, em linhas gerais, em se tratando de residência ou misto, se não houver autorização, o fiscal não vai, porque a lei não permite, e vai adotar outras medidas junto ao Poder Judiciário, se for o caso, para poder ter esse acesso. Mas veja que é realmente algo que limita, na intenção de preservar a intimidade das pessoas, mas limita o poder de polícia do agente. Tá? Mencionar aqui a intervenção do vereador Jorge Pinheiro. Concordo, a gente tem, de fato, melhorias a serem feitas no texto, é exatamente o propósito da nossa audiência pública, nosso dileto auditório. Existem várias oportunidades de melhoria para remover duplicidades, para remover ambiguidades. Então, essa revisão é necessária e nós estamos também à disposição para colaborar com ela e tenho certeza que será muito aperfeiçoado o texto aqui na Câmara Municipal. Sobre a fala do Dr. José Milton, do Sinep, nós temos acordo sobre tudo. De fato, um país melhor, uma cidade melhor, não vem a partir de um país mais policiado. Ele vem a partir de um país mais educado. Nós temos essa compreensão, temos acordo sobre isso, é isso mesmo. Então, não é transformando todo mundo em agente de polícia que a gente vai encontrar uma saída para o nosso país, é realmente através da execução. Nós acolhemos as sugestões que são feitas, temos na agência de fiscalização o cuidado de sempre estar capacitando o fiscal. O fiscal, vou até tomar aqui, emprestada a fala do Rachid Alencar, que é vice-presidente da AFIM, o fiscal é um parceiro da cidade. E ele tem um trabalho que é difícil, porque muitas vezes ele tem que impor uma penalidade, e isso nunca é fácil. E nós trabalhamos com o fiscal, fazemos capacitações contínuas, todo mês a gente tem capacitação na AGFIS, tanto em relação à parte técnica, quanto em relação à parte de tratamento, de atenção que ele precisa dar à pessoa que ele está fiscalizando. Pode acontecer, eventualmente, de haver algum tipo de dificuldade pessoal, como o senhor falou, e isso é reparado, porque a AGFIS, ela tem lá na sua estrutura uma corregedoria e tem a ouvidoria. A ouvidoria qualquer queixa em relação a ações ou omissões da AGFIS como instituição encaminhada à ouvidoria. Qualquer queixa em relação ao procedimento excessivo, exasperado de algum fiscal, dentro da sua atuação, é tratado na corregedoria. E nós temos atenção em relação a esses casos para que eles não sejam frequentes, e não são, porque, de fato, de 25 mil fiscalizações, são muitas fiscalizações, né? Se 1% delas fossem problemáticas, assim, a gente teria 250, já seria muito, e a gente não recebe tantas reclamações assim, e, vez por outra, a gente até recebe elogio, né? O fiscalizado, vez por outra, acreditem, é fiscalizado, é orientado, às vezes tem uma infração que não pode deixar de passar, e mesmo assim ele agradece a atenção do fiscal, isso é muito importante. Com relação à ponderação de atenuantes e agravantes, as agravantes que multiplicam, no caso, o valor da multa, são realmente muito
muito graves, perda de vida humana, o prejuízo ambiental muito grande. Então, isso pode ser ponderado pela Câmara Municipal para que seja encontrado um equilíbrio. Na nossa visão, me parece que está bem equilibrado, as atenuantes e agravantes. Com relação ao doutor Alexandre Lima, que fez a fala também em relação ao setor educacional, nós temos um grande desafio de comunicação, essa é a verdade, né? Por incrível que pareça, apesar de todos os meios que a gente dispõe, da facilidade da tecnologia, né, que a gente dispõe hoje, mas parece que as pessoas estão se entendendo cada vez menos. Os entendimentos estão cada vez mais fluidos, apesar de todas as discussões e os debates, as opiniões, e isso é um desafio para o poder público também, mesmo. E não tem resposta certa para isso, não tem modelo para isso. É um desafio, creio que todas as democracias modernas estão passando por esse desafio, e nós também sentimos isso. Precisamos encontrar, como sociedade, meios para estabelecer as discussões de forma civilizada, encontrar os meios de representação adequados para que isso seja tratado de forma mais... que o cidadão se sinta participante das decisões. Isso é um desafio realmente muito importante. Eu não saberia dizer se seria legal ou constitucional a aplicação de IPTU diferenciado para certas atividades, mas também isso é um assunto para ser tratado aí junto à Procuradoria-Geral do município, talvez, e à Câmara Municipal. Acho que essa encerra aqui as primeiras colocações, e a gente pode, se tiver mais alguma. Antes de passar para a doutora Águida, eu gostaria de convidar para compor a mesa o senhor Júlio Santos, presidente da GEFIS. Desculpe, o título certo é superintendente da GEFIS, da Agência de Fiscalização de Fortaleza. Mas a pessoa é a mesma, é inclusive fiscal de carreira. Bom, dando continuidade, foram poucas questões relacionadas à parte da gestão democrática, e eu vou agrupar aqui as respostas. A primeira delas, já em relação ao artigo 1000, que tanto acho que a doutora Giovana como o vereador Jorge Pinheiro citaram, é uma comissão de avaliação, né? O próprio nome já diz, de avaliação. Por quê? Vou exemplificar. Hoje, eu sempre dou esse exemplo porque é um exemplo que é muito simples da gente compreender. A prefeitura, óbvio que nos seus processos de licenciamento, exige um parâmetro urbanístico que é taxa de permeabilidade, ou seja, você tem que deixar uma porcentagem do seu terreno sem piso para poder a água da chuva poder ser drenada e o nosso solo, o nosso lençol freático poder ser abastecido e a gente poder ter água em poço profundo e poder ter até mesmo vegetação. O Código, a Lei de Desocupação do Solo diz isso. E, hoje em dia, a evolução da tecnologia de 81 para cá permite outros mecanismos de permeabilidade do solo. E aí nós temos um chamado piso drenante. Esse piso drenante, ele drena até 100%, ou seja, a mesma permeabilidade que eu tenho com a grama, eu vou ter com o piso. Isso importa em várias questões, questões de saúde, de higiene, numa escola, você poder pavimentar com o piso drenante, ao invés de botar só a areia ou a grama. Às vezes é mais fácil de fazer uma limpeza. O que acontece? Hoje não se pode utilizar esse tipo de piso, porque o Código de 81 não previa isso. Então, quando a gente fala da comissão de avaliação, é para dizer o seguinte:
temos novas tecnologias, a própria secretaria elabora um parecer, elabora um projeto de lei e manda para a Câmara Municipal. Essa comissão, ela não tem a pretensão de legislar. A pretensão dela é de atualizar o que pode vir a estar desatualizado no Código, é de monitorar os regulamentos do Código, ou seja, é de tornar o Código dinâmico e vivo nesses próximos anos, porque o que ocorre com o Código atual hoje é que muita gente chega na Secretaria para pedir um certo tipo de licenciamento ou para ter um certo tipo de flexibilidade dentro de um projeto e não pode, porque está amarrado ao que foi feito lá em 1981. Então, a comissão, vou repetir, de avaliação, é para monitorar a evolução do código e a aplicação do código na cidade. Por exemplo, pode ter alguma regra aqui que a gente acha que não foi tão bem sucedida como poderia ter sido, uma melhoria. A gente pode propor essa melhoria, mas ela jamais vai se impor a querer legislar. Então, a comissão ela é de avaliação, ela é de monitoramento, ela é de apoio. Na verdade, ela vai servir até como um suporte à própria Câmara de Vereadores, porque a partir do momento em que a gente identifica alguma imperfeição ou alguma evolução de tecnologias, de melhorias quanto a processos, a gente já diz para a Câmara, vereadores, a gente precisa fazer essa alteração. Então, jamais nós nos propusemos a legislar. A gente está aqui para dar suporte à cidade e os representantes da cidade, que é esta casa. Com relação à questão das audiências e consultas com ambientes de tecnologias mais avançados, na verdade, o próprio decreto federal, ele fala nesse tipo de inovação. Então, na verdade, nós estamos o quê? No município de Fortaleza está regulamentando um decreto federal sobre participação social. Isso não quer dizer que as audiências serão todas feitas de forma virtual. Não, é mais um canal para que todos participem. É muito melhor eu ter uma reunião aqui, como nós estamos tendo essa audiência, e tudo que a gente está sendo discutido aqui está sendo passado para 2.700.000 telespectadores. A população do Brasil inteira, se quiser ver pelo YouTube, está participando. Então, esses mecanismos, eles servem para ampliar a participação das pessoas nesses processos. E aí, o Alexandre até falou nisso, comunicar. Quando a gente tem uma audiência pública dessa divulgada por vários meios, você está tentando comunicar muito mais, e concordo, não é só colocar uma lei no site, mas antigamente isso nem tinha. E aí você, a partir do momento em colocar uma lei no site, uma ata de uma reunião de um conselho gestor, mapas de investimentos de um fundo de desenvolvimento de meio ambiente no site, você está sendo transparente, você está comunicando. Inclusive, eu quero deixar, já aqui, a gente tem um canal chamado Urbanismo e Meio Ambiente. Se botar Selma Fortaleza, vai aparecer o nosso portal de serviços. Não vai aparecer todas as informações sobre a cidade que nós disponibilizamos ao cidadão. Então, coloque Urbanismo e Meio Ambiente, Selma Fortaleza, que vai aparecer um canal onde tem todas as informações da cidade. Legislações, atas de reunião, mapas com alvarás e licenças disponibilizados, número de árvores plantadas, número de árvores suprimidas, ou seja, tudo que diz respeito a todas as informações que o cidadão deve, sim, saber sobre a nossa cidade. E aí, entrando já dentro da questão das audiências e das audiências públicas, quero dizer que sempre que é necessário e sempre que
sempre que se pode, se faz consultas e audiências. Aliás, a própria Selma, já falei aqui em outras vezes, a toda última sexta-feira do mês nós temos o Fórum da Cidade, para discutir assuntos diversos. É lá no nosso auditório, última sexta-feira do mês, de 9 às 12. Esse calendário também está disponível no nosso canal. A gente está aberto a discutir qualquer tema relacionado a Cinep quer discutir determinado tema. Entre em contato com a gente, 3452-6903, ou, Thaís, o de vocês, 6921, 3452-6921, que é a nossa assessoria de comunicação. Quero discutir tal tema, a gente abre, tem o nosso auditório, ou seja, a gente discute da propaganda volante a um licenciamento ambiental, a um plano de caminhabilidade, ou seja, isso é gestão democrática. A gente está, agora, quanto mais pessoas nós alcançarmos, melhor. E aí eu venho para a questão da tecnologia. Hoje, no Brasil, existem mais aparelhos celulares do que habitantes. Hoje, todo mundo tem o seu smartphone. E, em Fortaleza, 100% da nossa frota de ônibus tem Wi-Fi. 60 praças em Fortaleza hoje dispõem de internet, de Wi-Fi também nas praças. Queria até que a gente hoje já colocasse naquele nosso mapinha no KMZ o número ou as praças que têm já internet, para que as pessoas possam estar acompanhando onde existe. Porque a praça é o lugar da reunião das pessoas, de se chamar as pessoas. Então, é importante que as pessoas convivam mais também entre si. E aí, através de uma parceria público-privada, várias das 60, um primeiro lote, esse ano, até o meio do ano, 60% 60 praças em Fortaleza terá internet e já, se eu não me engano, 25 praças já têm o Wi-Fi disponível à população. Então, esse é o mecanismo mais interessante para que os nossos projetos e processos sejam divulgados. E queria falar um pouco do Conselho Gestor da Operação Urbana da Osório de Paiva. As nossas operações urbanas, a partir da gestão do prefeito Roberto Cláudio, elas dispõem dos seus conselhos gestores. O Conselho Gestor da Operação Urbana da Osório de Paiva eu até gostaria de convidar a doutora Socorro e a doutora Giovana para participar de uma das reuniões. São impressionantes as reuniões, elas são realizadas no terreno que fica ao lado ali do mercado Atacadão, que vai ser um centro cultural, na verdade, um centro de cultura e esportes, que o Conselho Gestor da Osório de Paiva escolheu qual era o tipo de equipamento que lá iria ficar. Eles definiram um programa de necessidades, que era um centro cultural, com uma área de esportes. Ontem mesmo, o prefeito Roberto Cláudio já deu a ordem de serviço, a obra já está iniciando, e ontem mesmo nós estivemos reunidos com parte do conselho, porque eles já foram dizer que querem que o nome do Centro Cultural seja Danilo Pinheiro, que é um jovem muito atuante lá no Bom Jardim, que há 10 anos, esse ano completa 10 anos do assassinato dele. Ele foi assassinado de forma equivocadamente, e eles querem fazer essa homenagem a esse rapaz. Então, a operação urbana consorciada, para quem não sabe, é um negócio urbano onde a prefeitura vende metros quadrados para o empreendedor. E esse empreendedor retorna com uma contrapartida. Lá no Bom Jardim, a contrapartida é essa, é a construção desse centro cultural que está ali ao lado do Atacadão. Não sei quem é de lá, a dona Rejane. Sabe qual é o terreno que eu estou falando? Pronto. A ordem de serviço foi dada, a construtora já está iniciando, e ontem o Conselho Gestor foi nos procurar para dar a ideia do nome e fazer algumas colocações em relação até alterações de projeto, que foram muito bem aceitas, e já para falar o quê? Da gestão compartilhada desse centro, porque é transformador. Levar cultura, levar esporte para educação, para as áreas que mais se necessita, e está muito bem localizado. Muito bem localizado.
Então, isso foi uma vitória de uma ação do poder público, da iniciativa privada, porque o poder público não faz sozinho nada. Nós não temos condições de fazer nada só. Da iniciativa privada e, principalmente, de uma sociedade organizada, onde, através desse conselho gestor, de vários jovens que estão empolgados, na verdade, na implantação desse centro cultural. São 6 meses, Rejane, de obra. A gente vai tentar entregar equipado para que os jovens, na verdade, todos nós somos jovens, né? A gente não pode, mas as pessoas que se sintam vocacionadas à cultura e esporte, eles estejam naquela área, fazendo um bom uso e a prefeitura participando. A gente tem que participar, mas os atores, os protagonistas, realmente são os jovens, são as pessoas que vão estar por lá. Basicamente, é isso que eu queria colocar em relação às respostas. Acho que era a comissão, a questão da tecnologia e os conselhos das operações urbanas. Então, vou passar a palavra aqui para o presidente da sessão. Muito obrigado, doutora Águida, doutor Rodrigo. Pessoal, aqui tem uma ponderação feita por algumas pessoas aqui da audiência pública para a gente ter um controle mais rígido do tempo. Né? Nós temos aqui 15 inscritos, já chegamos ao meio-dia, tá certo? Além disso, ainda tem a fala, as respostas. Então, assim, pedir aqui que os próximos oradores tenham uma disciplina um pouquinho maior no uso do tempo das suas falas, tá? Essa é até uma questão que o professor Alexandre colocou na sua fala, porque o horário da audiência pública é este. Na verdade, as experiências de audiências públicas aqui na Câmara elas já foram feitas nos vários turnos, e não se encontra um turno que contemple ou que satisfaça a todos, né? O senhor imagine, professor, na audiência pública anterior, nós tivemos uma audiência pública que durou 5 horas. Se essa audiência pública fosse realizada à noite, tendo começado às 19 horas, ela terminaria por volta das 24 horas, meia-noite. Então, seria também um horário inconveniente. Então, assim, a gente tenta aqui encontrar um horário que possa, no entender da Câmara, que possa possibilitar uma participação maior das pessoas e com mais tempo para os debates. Se a gente faz à noite, a gente ficaria comprimido pelo horário de término, né? E à tarde também tem outras dificuldades, porque, enfim, essa é a dificuldade, tá? Então, a gente encontrou esse horário da manhã porque considerou que teríamos mais tempo entrando pela tarde para fazer o debate, caso houvesse necessidade. Dito isso, eu passo imediatamente para a professora Rejane, presidente da Associação das Escolas do Bom Jardim. Bom dia a todos. Gente, eu gosto de falar aqui, primeiro, por causa desse brasão que é lindo, né? Cidade de Fortaleza. Segundo, porque eu sou pequenininha, se eu falar embaixo, ninguém vai me ver. Começa a contar os 5 de agora. Bom, a primeira coisa que eu queria falar com vocês, e pedir aqui a atenção do pessoal para isso. Regularização, quando a fiscalização vai, que vê uma irregularidade, por exemplo, numa escola, pela legislação, 15 dias para se adequar. A escola ela não pode parar as atividades para fazer esses pequenos reparos, porque a gente tem que estar com as crianças de segunda a sábado. Então, a gente pede aí que esse prazo seja estendido, porque nós tiramos sempre o mês de julho para fazer esses reparos na escola, que é o tempo em que as crianças não estão, e a gente fica mais tranquilo para fazer esses reparos. Com relação ainda a esses reparos,
E aí eu faço uma pergunta. Se por acaso, porque dentro da escola o menino quebra, por exemplo, a tampa do vaso sanitário, a torneira, né, a porta do banheiro. Se para essas questões eu tenho que pedir licença à Selma, porque se for assim, nós vamos viver lá na porta da Selma, né, pedindo licença. Segundo, a questão da junta julgadora, né, dos recursos. Pedir que o Cinep Ceará faça parte. Né? Tem CDL, então o Cinep Ceará fazendo parte. Como fica a questão das placas de indicação das escolas com relação a essa questão da metragem? Como é que nós vamos trabalhar isso aí na nossa escola? E aí, eu vou citar o nome da escola, mas eu não quero represária não, tá? Escola Luiz de França, no Bom Jardim, é a minha. Escola Luiz de França, o nome parece grande. Mas tem escola com nome muito maior, que eu não vou citar o nome, porque o dono é tímido. Bom, como é que fica nesse caso? Segundo, vereador Michel, né? Outra coisa, eu vi ali a palavra polícia administrativa. Gente, eu já fiquei com medo, eu digo, eita, o negócio está sério. Tem polícia administrativa. Eu gostaria que vocês mudassem esse nome para não assustar tanto a gente, porque a gente anda tão melindroso, aí chega lá, nós somos da polícia administrativa, sei não, mas eu vou ter que me esconder. Bom, brincadeiras à parte, vamos para a próxima. O doutor Rodrigo falou aí, 2 milhões para pequena empresa, né? Meu queixo caiu ali, porque eu acho que nem nos meus melhores sonhos eu não consigo perceber assim 2 milhões na conta da escolinha Luiz de França. E eu trabalho muito, viu? Eu pego de 6h20 da manhã, vou até 6h20 da noite. Se faltar o zelador, eu estou lá limpando. E acho que a maioria aqui faz isso. Se faltar o porteiro, nós estamos lá. Então, nós trabalhamos muito. Mas, infelizmente, esses 2 milhões não chegou na nossa conta. O que eu vi também aqui nesse último livro é que eu já fico apreensiva, porque eu olhei todinho, gente, e tive cuidado de marcar. O que eu vi, assim, muito frequente nele todo, multa, suspensão parcial ou total e cassação do alvará, certo? Foi o que eu vi mais. Que eu gostaria de ver orientação, né? Primeira atitude do fiscal, orientar. Segunda, bota assim, mais didático, fica legal, né? Fala em pedagogia. Então, mais didático. Primeira visita, orientação, prazo de tantos dias para se adequar, dependendo também do que for. Porque reforma a gente não pode estar fazendo todo final de semana ou todo dia. Nem nossos recursos nos dão essa alegria. Dizer a vocês que as pequenas escolas, elas estão sempre fazendo uma coisinha aqui e uma ali, de acordo com o que dá no orçamento, né? Então, a gente está sempre tentando, né? Tem uma infiltração aqui, então vamos lá, vamos ajeitar, não tem problema. A gente quer o melhor para o nosso aluno. Então, vamos ver aí se a gente tira um pouquinho dessas multas. Multa, terminou de que eu estou ficando louca, eu vou perder os cabelos. Bom, fazemos um planejamento anual. Por exemplo, para 2020, a gente começa a se organizar agora. Quanto eu vou poder cobrar do meu pai, que é assalariado, daquele pai que paga a escola com Bolsa Família? Quanto é que eu vou poder cobrar? Se eu botar muito, ele não vai estudar. Esses meninos vão ficar fora da escola. Teve 2 que eu poderia ter trazido para cá, mas a mãe está trabalhando. Que eu tive que dar a bolsa de estudo integral, porque a mãe não podia pagar, separou-se do pai, o pai não deu nada, e as crianças estavam sem estudar. E eu, com pena das crianças, e é o que a maioria de nós aqui fazemos, chamamos os pais para conversar e damos a bolsa. Bom, esse nosso planejamento, nós preparamos ele agora. Aí, quando chega 2020, 4 minutos, vem um fiscal... E porque não pode prevaricar, ele me multa em 6.751. Vocês trouxeram aí as multazinhas de vocês? Aqui, certo? Oi?
Qual a situação? Qual a infração? Qual a infração? Qual a infração? Aqui tem auto de infração, a área do estabelecimento não é a mesma constante no alvará. Quando eu fui para o prédio, ele já estava construído, já existia um alvará. Eu peguei o alvará e mudei o nome da escola. Eu não construí nada, mas ele aumentou, gente, eu não sei como. Então, está aqui. Eu fiz a defesa, tomara que o pessoal me escute. A outra coisa, eu estou tentando ser rápida, tá? Bom, está aqui. Bom, essas questões de multa, de infração, de autuação, não é porque nós queremos fazer essas coisas, não. Porque o nosso principal objetivo é receber as crianças e ensinar, né, para que elas sejam cidadãos no futuro, certo? Sejam técnicos, sejam vereadores, sejam professores, sejam diretores, mas o nosso foco é aquilo ali. Então, às vezes, quando a gente erra, não é porque quer, não é para sonegar imposto. Até porque a gente sabe que quando a gente sonega imposto, falta luz no poste, a rua está esburacada, né? E nós não vamos conseguir segurar as águas da chuva. Bom, uma outra coisa que eu queria ver é se o código é didático, então ele tem que orientar, porque nós, didaticamente, o que é que nós fazemos, professores? Orientamos as crianças, né? Ah, mas aqui só tem adulto. Mas nós somos formados em pedagogia. Nós não temos conhecimento de todos os ramos da estrutura da nossa cidade. Eu estou aprendendo um bocado aqui com o pessoal da Selma, né, do Ministério Público, com os nobres vereadores, e eu gostaria de aprender mais. Eu vou encerrar, mas eu gostaria de fazer algumas considerações que eu acho importante. Se é uma audiência pública, né, poderia ter a população de Fortaleza quase toda aqui dentro. Mas eu me faço uma pergunta. Os nobres vereadores, por que não trouxeram suas bases para cá para dentro? Não é a comunidade? E a outra questão é agradecer aqui ao vereador Ézio. A postura dele, a maneira como ele conduziu essa audiência, da primeira até agora. E eu juro para vocês, quando eu vim aqui e desabafei, agora eu estou mais leve, não estou? Desabafei na primeira audiência, é porque a gente já estava, cheio. Então, eu vim, soltei o verbo. E eu disse para ele, numa ocasião, eu fiquei até receosa de você não me chamar mais. Mas aqui estou, passando dos 5 minutos e dizendo que a Associação das Escolas do Grande Bom Jardim, e está aqui meu público, está aguardando que tudo que a gente colocou aqui, que seja visto, que seja analisado e que venha a favorecer a nossa atividade. Não é favorecer a Rejane ou a escola A, B ou C. É favorecer as pequenas e médias escolas. E eu estou esperando uns 2 milhões na minha conta, se Deus quiser. Obrigada a todos. Muito obrigado, professora Rejane, pelas palavras carinhosas. Nós temos agora inscrito, a pessoa não se identificou, mas está inscrita aqui como Zeis Dionísio Torres. O vereador Guilherme agora me informou que é representante da Vila Vicentina. Fátima, presidente do Conselho das Ex do Dionísio Torres. Dá para me ouvir? Boa tarde a todas e todos, já com muita fome, quase desmaiando, mas vou passar a mensagem de que fui incumbida. Meu nome é Fátima Moura, nesse momento atualmente eu estou presidente do Conselho Gestor das Ex Dionísio Torres, mas hoje eu estou aqui especialmente para passar uma mensagem do grupo Frente de Luta por Moradia Digna, do qual eu também faço parte, para que todos tomem conhecimento de como o grupo, por que ele não esteve presente a essas audiências anteriores, e a essa inclusive,
Com o que eu falarei, eu estarei justificando a ausência do grupo Frente de Luta por Moradia a essas audiências. A Frente de Luta não está participando das audiências de discussão do Código da Cidade pelos seguintes motivos. A Frente acha que essas audiências estão atrapalhando a votação do plano diretor, que é maior do que o Código da Cidade, e o plano diretor está prestes a ser revisado. As comunidades também não foram chamadas de forma devida, nem todos têm, todo tipo de comunicação chega até eles. As audiências estão acontecendo, concordo com aquele professor, em um horário péssimo, restringindo a participação da maioria da população de Fortaleza. Essas audiências deveriam acontecer à noite nos bairros, para que as pessoas decidissem realmente o que elas querem, o que elas acham. A prioridade de discussão desse momento é do plano diretor, segundo o Grupo Frente de Luta por Moradia Digna dessa cidade, e não o Código da Cidade, que é menor do que ele. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigado. Bom, chamo agora o senhor Rachid Alencar, representante da AFIM. Boa tarde, audiência. Meu nome é Rachid Alencar, estou vice-presidente da AFIM, Associação dos Fiscais Municipais. Saúdo a mesa na pessoa do vereador Ezio Feitosa. E já peço, presidente, nas audiências anteriores, eu me mantive meu tempo de 5 minutos. Eu peço a tolerância de mais 3 minutos, porque é necessário fazer alguns agradecimentos. E nós vamos defender a nossa principal sugestão de emenda, que é sobre a advertência. Essa emenda foi protocolada pelo vereador Márcio Martins, pelo número 004, mas eu tenho certeza que os 42 vereadores vão apoiar essa emenda, porque é do interesse de toda a sociedade. Antes, eu preciso me dirigir ao presidente do Sinep, senhor Ayrton. Zé Milton, perdão, é porque é assessor, né? Perdão. Inclusive para pedir perdão pelo colega que visitou a escola com arrogância. Essa não é a regra. Ao contrário, a orientação da GFIS, como o Rodrigo falou, e faz parte do nosso código de ética, realmente a cordialidade, e foi um caso isolado. Perdão. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao Rodrigo Por Deus, assessor especial da GFIS, que na época da apresentação do primeiro código da cidade, ele permitiu que nós fiscais formássemos um grupo de trabalho para estudar o código e apresentar algumas emendas. Daí surgiram várias emendas. Agradecer o nosso atual superintendente, Júlio Santos. Na época que iniciou a GFIS, ele era nosso diretor e sempre apoiou as nossas sugestões de operação, de fiscalização. O código da cidade ele foi retirado algumas vezes pela SEUMA para melhorar e hoje é apresentado na 4ª versão. Eu quero agradecer a SEUMA, a equipe técnica, na pessoa da secretária Agda Muniz, por ter acatado algumas de nossas sugestões na versão atual. Quero parabenizar e agradecer ao Ministério Público, a doutora Socorro, principalmente a doutora Giovana, que está sempre presente desde a primeira audiência, e a PGM, a doutora Fernanda, todas com contribuições pertinentes e importantíssimas. E eu não poderia deixar de agradecer aos vereadores dessa casa, na pessoa do vereador Antônio Henrique, presidente. Eu vou nominar alguns vereadores sem querer desmerecer os demais, porque sempre a AFIM foi bem recebida, tanto pelos vereadores de base do governo, como pelos vereadores de oposição. Agradeço primeiramente o vereador Ezio, líder do governo, que nos recebe mesmo fora da sua agenda. O vereador Márcio Martins, líder de oposição, sempre com o gabinete de portas abertas, às vezes 7h30 da manhã, a gente chega lá com a assessora dele, com a Mércia, que entende muito de fiscalização,
para trocar algumas ideias e sempre nos recebe com um sorriso no rosto, a Mércia, mesmo com sono. Agradecimento especial ao vereador Adail Júnior, que trouxe para si a responsabilidade da aprovação do nosso PCCS. Vereador Benigno, que, quando presidente da comissão do Código da Cidade, sempre fez questão da nossa presença nas reuniões. Vereador Renan Colares, sempre atencioso. Vereador John Monteiro, que chegou a nos receber até mesmo fora da Câmara. O vereador Dr. Porto, que carinhosamente é chamado de Portinho pela presidente da AFIA, Marta Jucá. E sempre disponível, né? E o vereador Michel Lins, Julierne Sena, Guilherme Sampaio, e o Márcio Cruz, que é servidor municipal, e a Larissa Gaspar, que é nossa colega fiscal, que sempre nos deram apoio. E, enfim, obrigado a toda a casa pela consideração afim. A Lei 5530, que é atual, que é o que o fiscal trabalha com ela, traz a figura da notificação como documento fiscal, que preferencialmente o fiscal deve aplicar a notificação. O Código da Cidade traz a advertência como medida administrativa. Eu achei mais eficaz, mas temos que tecer algumas considerações. O Rodrigo falou em relação à metade das infrações foram aplicadas notificação e a outra metade aplicado auto. Esse é um número, assim, eu considero frio, devido existem leis que não permitem notificação, que é o caso dos resíduos sólidos. Eu vou dar um exemplo, um caso concreto, um caso prático. Nós pedimos permissão, para não prevaricar, Jane, pedimos permissão na época ao superintendente da GFIS, para que nós fizéssemos um trabalho na Praia do Futuro, sem necessariamente termos que autuar em relação a resíduos sólidos. Nos foi permitido. Isso há 2 anos atrás. Quem conheceu a Praia do Futuro há 2 anos atrás, era um lixão a céu aberto. Todo o canteiro central tinha um saco de lixo. Hoje, quem visita a Praia do Futuro, verifica que foi um trabalho exitoso e efetivo. Nós chegamos nos estabelecimentos, orientando, que é o cunho pedagógico da fiscalização, e autuando quando necessário. E teve 2 casos, que eu vou citar rapidamente, para vocês entenderem como funciona a fiscalização dessa forma, uma fiscalização pedagógica, né, mais humanizada, que inclusive está aqui na minha camisa, que é o lema da AFIM: quem cuida da cidade, cuida das pessoas. Nós chegamos em um estabelecimento onde o proprietário estava com a pasta na mão, assim, tremendo. Eu achei estranho. Nós chegamos ao estabelecimento, eu dei um bom dia, disse que é a fiscalização da GFIS, meu nome é Alencar, e se ele está tendo algum problema de saúde. Ele disse: não, é porque quando eu vejo esse carrinho de vocês parando na minha porta, eu me tremo todinho. Aí eu disse: mas não há motivo, o senhor é um cidadão, é um empresário, não é nenhum bandido, nós estamos aqui para lhe orientar, e se o senhor não cumprir nossas orientações, aí sim, o senhor será punido. Ele acalmou-se, e quando verificamos a documentação, ele estava com 90% da documentação correta, e o próprio estabelecimento também em relação ao resíduo sólido, faltava pouca coisa para se corrigir, ele se corrigiu, depois nós voltamos lá, demos os parabéns para ele, e não foi necessário autuar. Era a lei de resíduos sólidos. Mas, para não prevaricar, pedimos autorização para que agir dessa forma. E um outro caso, também na Praia do Futuro, fomos numa outra barraca lá, onde era necessário fazer um abrigo.
Só que nós soubemos que o filho do proprietário havia falecido naquela semana de um infarto súbito. E ele que cuidava de toda a documentação. O que nós fizemos? Demos nossos sentimentos e voltamos depois de uma semana que voltamos, orientamos, e ele cumpriu, fez o abrigo dele, e hoje coloca os resíduos dele, ao invés de colocar na calçada, coloca no abrigo. Então, eu estou falando esse introdutório aqui, para falar como é importante a advertência para todas as infrações. O Código da Cidade, ele traz 199 infrações. Das 199 infrações, apenas 21 são leves. As demais são consideradas média, grave e gravíssima. O Código hoje, ele diz o seguinte, que a advertência deverá ser aplicada nas infrações de natureza leve, prevista nesse Código. A emenda que o vereador Márcio Martins está defendendo, acrescenta somente isso. E poderá ser aplicada nas demais infrações previstas nesse Código. O fiscal, no caso concreto, vai verificar a necessidade de colocar a medida administrativa advertência, com prazo para que seja regularizado, que o de boa-fé, o cidadão de boa-fé irá fazer, o que não fizer, que for resistente à lei, esse sim será punido. O Rodrigo mostrou uma tabela que fala da gradação da pena. Isso foi um avanço fantástico, e eu parabenizo a ele por essa criação. Eu trouxe aqui a tabela, quem quiser acompanhar, está na página 263. Eu vou dar alguns exemplos do que é considerado infração média, grave e gravíssima, e como ela está na tabela. A tabela, em relação à natureza jurídica, ela fala da pessoa física registrada no cadastro único. Fala da pessoa física não declarante de imposto de renda. Fala da pessoa física declarante de imposto de renda, condomínio, outras entidades, administração pública, e aí vai, microempreendedor, microempresa, empresa de pequeno porte, dos 2 milhões, empresa anônima e outras entidades empresariais. Eu vou dar exemplo da pessoa física registrada no cadastro único, que seria, que logicamente, é a que tem que ter o menor valor nas infrações. Isso sem tratar de atenuantes e agravantes, logicamente. Muito bem. Vou citar um exemplo prático. Nós estávamos, doutora Socorro e também doutor Giovana, que eu achei ótimo aí o equilíbrio. Uma que defende o meio ambiente, como todos nós defendemos, e a outra habitação, que também todos nós defendemos. Nós estávamos fazendo a fiscalização na foz do Rio Cocó. Tinha algumas residências lá que estão há 40 anos nesse local. E nós vimos que estava sendo lançado, vou usar o termo, não vou usar efluentes, mas eu vou usar um termo mais coloquial, uma água servida, uma água que vinha, ninguém sabia a origem, estava saindo para fora da casa dela e ia diretamente para o Rio Cocó. Nós fomos até a sua residência, conversamos com ela, verificamos que era uma pia, que ela não teve dinheiro para consertar e teve que ligar o cano, a pia da cozinha, teve que ligar o cano diretamente para fora da casa dela. Nós demos a chance, notificamos, uma semana, tem um detalhe, na casa dela havia 2 idosos doentes, que ela cuidava e não tinha dinheiro nem para consertar a pia. Se nós fôssemos aplicar o que o Código da Cidade diz hoje, ela ia pagar R$ 1.080, porque é uma infração gravíssima. Nós notificamos, ela se corrigiu, uma semana depois voltamos a estar corrigindo o problema. O fato gerador foi desfeito. Um outro exemplo... Rachid. Só para fechar. Pois não. Para fechar? Tá, já vou fechar. Obrigado. Tá? Só vou dar mais um exemplo. Um outro exemplo é aqui o artigo 901.
que fala preparar argamassa na calçada. Se eu chego em uma casa onde a pessoa não tem condição, hoje, do cadastro único, estou falando, do cadastro único, estou falando de microempresa, do cadastro único. Ele está preparando uma argamassa na calçada, essa infração, ela é gravíssima. Eu posso pedir para que ele retire o material, se for, no momento for possível, ele retire o material e ele posso dar uma advertência como administrativa e ele não vai ser punido naquele momento. Se seguir com a cidade hoje, ele vai ser autuado em R$ 480. Aqui são 24 sacos, 24 sacos de cimento. Ele não tem dinheiro para comprar um saco de cimento, faz aquilo ali, rapidamente volta, e não sabe nem que está cometendo infração por estar fazendo fora da casa dele, que não cabe para fazer dentro. Então, o que eu quero deixar para os senhores é mostrando que infrações graves, médias e gravíssimas tem que se usar o princípio da isonomia, como está sendo usado na tabela, parabéns por isso, que é tratar os iguais de maneira igual, diferentes de maneira diferente, à medida da sua diferença, mas tem que dar oportunidade que o fiscal possa utilizar da advertência, e não só nas infrações leves. Obrigado. Muito obrigado, Rachid. Próximo inscrito, Rubinho Linhares, representando o mandato do deputado estadual Acrísio Sena, ex-vereador, ex-presidente da Câmara Municipal, e que foi relator deste projeto de lei complementar que tramitou na casa, que vem tramitando na casa desde 2016. Isaac. Bom dia, né, ainda, né? Uma prática nordestina que só se dá boa tarde e depois que almoça, né? E vale a pena esperar quando a causa é nobre, é justa, por uma fortaleza melhor. E isso deve ser o propósito desse plano diretor, uma fortaleza melhor. Eu vou mudar essa tônica, porque aqui eu só ouvi falar de lucro, de isenção de impostos, né? De preço barato, né? Eu vou falar de pessoas, que é para sintonizar com a cidade, as pessoas com a cidade. Eu vi aqui a doutora Giovana, representando a parte da habitação, vendo aqui a doutora Socorro falando do meio ambiente, mas faltou a promotoria do idoso e da pessoa com deficiência, que é a minha praia. Né? Com licença, o doutor Enéas compareceu. Pois é, compareceu, né? Na outra. Eu vim da certeza de dar um abraço também dele e dizer que a causa tem que ter esse olhar. Acessibilidade arquitetônica e acessibilidade atitudinal. E aí eu trouxe 3 mecanismos para a casa e para a promotoria. Vou começar pelo da casa, Estatuto Municipal da Pessoa com Deficiência. Né, o projeto-lei 10.668 do vereador Acrísio Sena, e que trata de acessibilidade dos 2 níveis. Né? E que falta o senhor Roberto Cláudio, nosso prefeito, regulamentar. É uma tarefa para os vereadores levar essa pauta para o prefeito. O segundo instrumento de contribuição é a Convenção da ONU, que está no seu 5º artigo da Carta Magna e que fala de acessibilidade universal. Né? Então, o eixo desse plano diretor também deve ser voltado à Convenção da ONU e à Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015, que também trata disso. Então, estou trazendo mecanismos porque as pessoas me buzinaram. Rubinho, vai ser a última sessão e a pessoa com deficiência sequer ninguém falou. Eu quero trazer a pauta das pessoas com deficiência, dentro de um lema que diz nada sobre nós sem nós. E se falaram, com certeza as pessoas com isso não é como aquele que a gente anseia, sabe, vereador Ézio? Já finalizando, eu queria fazer essas colocações e também convocar, né, que o Acrísio teve aqui por 3 mandatos,
com certeza contribuiu muito para essa casa. A gente esteve até com o Ezio do Ministério Público, a doutora Giovana esteve naquele debate do plano diretor, das calçadas de Fortaleza, que precisa ser também discutida com o Guilherme, com a Casa, com a Larissa, com o Ronivaldo e com todos os vereadores, essa questão das calçadas de Fortaleza, que não atinge só a mim, não, que sou pequenininho, não, porque dentro das minhas dificuldades, dentro das minhas debilidades, né, eu consigo quebrar essas barreiras, mas se não tiver o apoio de uma leitura, de uma sociedade, de uma Fortaleza inclusiva, fica difícil. Uma Fortaleza para uns e para outros não. Uns merecem mais, outros merecem menos. Eu não defendo isso. Eu defendo para todos. Eu estava finalizando aqui, já eu vejo as professoras e professores. Meus pais foram professores. Minha mãe hoje está com Alzheimer, professora do município e do estado. E veja, a maioria das escolas públicas, a primeira coisa que eu vejo, gente, são os salários das professoras particulares, onde muitas delas nem as carteiras são assinadas, onde muitas delas, sabe, onde muitas delas não têm curso de formação. Sabe, eu queria só fazer esse detalhe, porque eu já vi muitas dessas reclamações. E saudar a Prefeitura de Fortaleza, a Câmara Municipal, que se depender da cidade de Fortaleza e da participação de todos os seus habitantes, com certeza teremos a Fortaleza para a gente amar. Muito obrigado, Rubinho. Assim, eu queria esclarecer, agradecendo aqui as intervenções do Rubinho, esclarecer, e vários dos presentes aqui são testemunha disso, Rubinho, que na audiência pública da sexta-feira passada, nós tratamos com muita profundidade essa questão da acessibilidade, dos direitos das pessoas com deficiência, com a presença inestimável aqui do doutor Enéas, da promotoria, né, que trata dessa questão. Então assim, para ficar claro, tá certo? Nós dividimos a discussão dessa lei em 4 livros. Bom, foram convidadas, esteve aqui, por exemplo, a comissão da OAB que trata dessa questão também, o promotor de justiça, doutor Enéas, as pessoas foram convidadas, aprofundamos. Eu, inclusive, sugiro que você acesse aí ao YouTube da Câmara Municipal, que você vai ter toda a gravação da audiência pública e que nós debatemos a respeito dessa pauta importante, fundamental para a cidade, que você acabou de trazer aqui para o debate. Essa audiência pública de hoje era para tratar exatamente do livro 4, tá certo? Que trata dessas questões que estão sendo abordadas aqui, e a acessibilidade termina de forma, vamos dizer, transversal, entrando nesse debate, mas na audiência pública anterior nós debatemos muito sobre essa pauta específica. Muito obrigado. Eu quero aqui, para a gente encerrar esse bloquinho de 5 e passar aqui para os convidados fazerem suas considerações, passar para o senhor Fernando Pinto. Pode ser. Bom, então aqui os oradores aqui concordaram, vamos aqui atender o demanda, vamos ouvir o senhor Fernando, e depois a gente vai escutar aqui mais próxima inscrita, a dona Maria de Luz Macário e o vereador Guilherme Sampaio. Opa, oi. Olá, pronto. Bom, eu sou Fernando Pinto, sou educador, mas hoje estou aqui na condição para falar, queria Só um instante, ampliar... Fernando, porque eu acho que o microfone não está... Eu estou ouvindo, eu não sei se... Está baixo, né? Pronto. Ok. Perfeito. Sou Fernando Pinto, sou educador, né? Hoje estou aqui e a gente recebe, enquanto educadores, gestores de escolas, pequenas escolas, a gente recebe alguns títulos: patrão, empresário, dono de escola, esses títulos que muitas vezes distanciam o nosso universo da nossa prática, do título que nos preconceitua e nos eleva a uma condição que muitas vezes nós não temos, nós não estamos. Eu gostaria de me utilizar do termo empregador, até porque amplia essa discussão e abrange tantas outras categorias que aqui estão representadas. Então, enquanto empregador, entendo que é muito difícil, como foi dito pela mesa,
gerir uma cidade, gestar uma cidade como essa e administrá-la. Senhores, vocês não imaginam, senhoras, como também é difícil gerir e gestar uma pequena escola nessa cidade. Eu queria só citar, além das obrigações sociais a que todos nós somos submetidos e que cumprimos, inclusive assinar carteiras de todos os nossos profissionais, lamentamos que algumas não façam, mas a imensa maioria o faz. Queria citar alguns das nossas maiores dificuldades. Entre as obrigações sociais que entendemos de direito, o FGTS, as obrigações sociais como um todo, obviamente que os direitos trabalhistas, claro que a todos respeitamos e entendemos que devem ser cumpridos de verdade. Mas alguns outros que nós até sabemos, mas eu queria ver se consigo em 5 minutos dizer, uma vez que são tantos, 4 minutos, desculpem. Alvará de funcionamento, IPTU, registro sanitário, iluminação pública, inspeção predial, o projeto e execução das ações contra o incêndio, o PGRS, né, que é o projeto do lixo. Algumas dessas solicitações nos exigem que sejam com empresas regulamentadas e credenciadas pela Prefeitura. A detetização, que é trimestral, análise de água e limpeza de caixa d'água, que eu não posso mais limpar minha caixa d'água, tem que ser uma empresa regulamentada e credenciada pela Prefeitura, e que é semestral. Isso é custo para a pequena escola. As limpezas de ar-condicionados também semestrais. E aí a gente começa, então, a trazer esse recorte mais para o momento mais próximo da nossa história aqui agora. A utilização de propaganda, que é o que identifica a minha escola, claro, que se regulamente, mas se permita que eu diga que ali é o colégio, que aquela ali é aquela outra escola, como o faz as escolas públicas quando pintam toda a sua parede dizendo escola de ensino médio, fundamental, tal. Maior do que o nome Luiz de França, muitas vezes. Bem maior do que o nome Luiz de França. Nós queremos também trazer aqui a discussão que foi do livro anterior, mas que também acaba nos onerando e nos dificultando, a regulamentação das calçadas. A regulamentação das calçadas. Entendemos que é uma necessidade, sim, né? Mas que haja uma parceria público-privada nesse sentido, né? Que nós possamos, sim, claro, compreendemos que é necessário, é de direito e, obviamente, tem que ser cumprido, né? Mas vamos pensar, desde o plantio da planta que está lá na minha calçada, a poda eu tenho que regulamentar e cortar com empresa credenciada também, né? Percebam, né? O comércio na calçada, aquele pequeno empreendedor menor do que eu, ele está lá na minha calçada, cuidado com os comércios que vão para as calçadas de escolas, nós precisamos ter um cuidado especial com isso. Além disso, esses pequenos empreendedores, menores do que eu, menores do que nós, eles pagam, certamente, para poder ser credenciados, e não a mim, o dono da calçada, que tive que fazer a calçada. Bem interessante isso. Agora, nós soubemos recentemente de que há um projeto que tramita nesta casa, será verdade mesmo? Que vai exigir das escolas, o projeto que é isso, exigir que nós, escolas, tenhamos segurança privada dentro das nossas escolas, contratado com empresa especializada. É o projeto 076. Gente, que absurdo, que absurdo. Isso é um verdadeiro absurdo. Então, isso, mais um ônus para a escola. Mais um ônus. Em todas, de verdade. Então, assim, quero dizer, em nome de todas as empresas, em nome de todos os empregadores, mas em especial em nome das escolas, pequenas escolas, está pesado. Está pesado. Se nós não cuidarmos, essa coisa se amplia para um nível que, infelizmente, vocês são capazes de constatar isso também, o poder público não terá condições, assim como não tem hoje, de assumir todos os alunos das pequenas escolas que hoje existem nessa cidade. Então, nós precisamos ser respeitados, nós precisamos ser tratados de uma forma diferente. O princípio da isonomia, né, que foi citado, os iguais de forma igual, os diferentes de forma diferente. Encerro, então, até pedindo licença para o trocadilho que vou fazer com o nome do Dr. Rodrigo por Deus, que eles sejam, os vereadores, a prefeitura,
por Deus e por nós, os pequenos, que nós possamos ser realmente representados nos vereadores que aqui estão, nos vereadores que assistirão, que infelizmente não puderam estar presentes, mas que espero que realmente assistam, revejam o que foi discutido e que possam olhar para a pequena escola, para a sua função social, uma vez que nós geramos, pela quantidade de empregos que nós geramos, e geramos muitos, como já foi dito, pelas exigências de espaço livre que nós temos que ter nas nossas escolas, uma quadra, parques, áreas livres, corredores, para que as crianças, seus filhos, nossos filhos, possam dispor de todo aquele espaço, e eu ser tratado de uma forma realmente diferente das factories, que no espaço bem menor do que o meu, eles têm realmente um IPTU reduzidíssimo, eles têm algumas outras tributações que certamente são bem diferentes das nossas e se submetem, né, nesse processo de isonomia que seja realmente respeitado. E queria relembrar pela última vez, o serviço que nós prestamos, que é educação, é o que de verdade transforma esta nação. É nele que acreditamos, é nele que continuamos. Mas, reforço, está pesado, senhores. Está muito pesado, senhoras. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Fernando Pinto. Passa a palavra agora para a senhora Maria de Lourdes Macário, e enquanto ela se dirige à tribuna, eu quero aqui, além do telefone fixo que já divulgamos do vereador relator do projeto, eu quero também, com a autorização dele, obviamente, informar os senhores e senhoras o telefone celular para comunicação. É o 99981 1216. Vereador Renan Colares é o relator desta matéria, está aberto a receber as contribuições, assim como os demais vereadores desta casa podem ser os porta-vozes das suas demandas, para que a gente possa realmente construir uma lei que seja moderna e que, ao mesmo tempo, ela possa contribuir para a melhoria da qualidade de vida de todos nós. Senhora Maria de Lourdes, a senhora tem o tempo de até 5 minutos, com a tolerância que temos tido com todos os oradores anteriores. Oi? Oi? Garanto 4 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Eu me senti, desde o momento que eu cheguei aí, uma gota d'água no oceano. Uma discussão de uma imensidão de coisas, mas a gota d'água que eu estou dizendo é porque eu trouxe uma coisa pequena que ela tem uma dimensão muito grande também. E ela vai estar impactando aí na questão do meio ambiente. Por isso que eu estou aqui. E eu não tenho aqui um grupo para quando eu estiver falando, dizendo, muito bem, Lourdes, é isso aí mesmo, mas eu trouxe por escrito. Obrigada. Mas eu trouxe aqui, eu sou moradora ali do bairro Lagoa Redonda, e eu estou aqui como moradora da comunidade ali do bairro Lagoa Redonda, que fica na rua Muritiapuá, número 200. E ao lado nascente desse condomínio onde eu moro, sou moradora, lá tem 84 unidades nesse condomínio. Além de eu ser moradora, sou síndica de um condomínio. E há uns 3 meses atrás, estes moradores vêm sofrendo vêm se sentindo prejudicados por uma questão extremamente ambiental que está sendo provocada por uma atitude ecologicamente, aliás, inadequada, né? Errada. Por quê? Nós já conversamos com a comunidade ao lado de que a prefeitura fez a coleta do lixo no mês entre janeiro e fevereiro, sem exagero, mas ficaram lá estacionadas umas 12 caçambas para retirar o lixo, e lá foi feito o serviço da prefeitura. Mas logo em seguida, dias depois, a comunidade começou a transformar novamente numa rampa de lixo. E agora, para acrescentar, descobrimos recente que tem um criatório de porcos.
Então, os moradores estão sem condições de, nos seus finais de semana, que é o tempo que as pessoas estão em casa, abrir as portas das suas cozinhas para fazer o seu almoço, porque a mosca está invadindo as suas cozinhas. Então, a gente conversou com a comunidade, a gente orientou que não era legal estar fazendo isso, que isso é uma questão de saúde pública, mas a gente não chegou a ser atendido. Então, o que foi que eu fiz? Os moradores não puderam vir aqui, mas eu trabalho aqui perto, e meu percurso para cá, eu conheci uma pessoa que eu observava que todos os dias ele pegava o mesmo ônibus que eu. E eu digo, eu vou observar para onde é que esse senhor vai. E aí vim 2 vezes aqui procurar alguns gabinetes para buscar os caminhos, saber a quem procurar, por onde começar. E encontrei o seu Pedro Mota, do gabinete do vereador Paulo Martins. Não conheço nenhum dos dois. Mas o seu Pedro, né? Está ali, seu Pedro ali. Mas o seu Pedro, muito atencioso, ali no terminal, junto comigo, eu disse, seu Pedro, o que é que eu faço, seu Pedro? Ele disse, registre a situação. E ele disse, me traga, aí me informou dessa audiência pública. Eu digo, eu vou lá, seu Pedro, vou entregar para o senhor. E eu trouxe, entreguei nas mãos do seu Pedro, para ali no gabinete do Paulo Martins, ele fazer o protocolo e pedir providências. Mas eu gosto muito de dar vida às palavras e o que está escrito. Eu confio plenamente de que esta casa está a serviço da população, e eu sei que é um comprometimento. Mas como as palavras, eu gosto de dar vida às palavras, o que eu disse? Seu Pedro, eu gostaria de falar. Ele disse, pois bote seu nome ali. E eu botei meu nome e esperei até a hora que me chamasse. Por isso que não estou representando ninguém, só a senhora Maria de Lourdes Macário. Mas estou representando esse pessoal aqui que estão prejudicados com a sua saúde, está sendo comprometida a sua saúde. Então, aqui estou rapidinho, e eu sabia que a secretária do Meio Ambiente estaria aqui também, e aí gostaria muito de entregar nas mãos dela esse papel aqui, muito, mas muito mesmo, vou entregar nas suas mãos. Já ganhei mais 2 minutos. Então, assim, o espaço é público, então as pessoas comuns precisam se utilizar desse espaço. E foi isso que eu fiz, aproveitei a minha vinda para o trabalho e fiquei observando as pessoas em que a gente pode ter acesso. Eu agradeço seu Pedro. Agradeço demais seu Pedro, que me deu atenção, me orientou, e estou agradecendo vocês que estão aqui. Mas veja o que os moradores... E aí, no dia que eu falei com ele, mesmo no trabalho, eu passei o zap para a nossa administradora e ela de imediato mobilizou os moradores. Foi uma correria, mesmo 24 horas. Mas foi colocado assim, nós abaixo-assinados brasileiros, residentes domiciliados na rua Muritiapuá, número 200, com o CEP daqui, não vou me especificar, bairro Lagoa Redonda, nesta cidade de Fortaleza, solicitam de Vossa Excelência, solução para a rampa de lixo que se acumula na rua lateral do condomínio residencial Pacífico, como também solução para o mau cheiro que vem de um criadouro de porcos, num terreno localizado no final da mesma rua José Bonfim Júnior. Na certeza de sermos atendidos, encaminhamos esse documento em folhas numeradas e assinadas pelos moradores e em segunda vias que serão protocolados em seus gabinetes. Então, quanto mais eu puder passar em gabinetes aqui, eu confesso para vocês que minha vontade é de deixar em cada um gabinete uma cópia dessa. Porque vocês não têm ideia o quanto está sendo desagradável para essa população. Então, aqui nós estamos pedindo com muita atenção e temos a certeza de que, com certeza, nós seremos atendidos. Estou aqui com as cópias. Se tiver mais algum vereador que se sensibilize com essa situação, nós, moradores do Residencial Pacífico, a gente agradece de todo o coração. E muitíssimo obrigado pelo espaço.
Nós é que agradecemos, dona Maria de Lourdes. Para encerrar esse bloco, passamos a palavra para o vereador Guilherme Sampaio. Muito boa tarde. É a fome, né, pessoal? Eu entendo, não vou nem pedir para responder de novo, não. Presidente. Boa tarde, professora Rejane. Eu queria cumprimentá-los todos em nome da professora Rejane, nossa colega educadora, do professor Fernando, que fez uma fala aqui muito objetiva, mas muito verdadeira, muito sincera. Essas falas, elas, quando conseguem ter essa conexão com a verdade, com o sentimento da gente, às vezes a gente fala a partir dos nossos filtros. Então, não significa que aquilo é toda a verdade. Mas quando a gente fala movido pelos sentimentos, elas movem as percepções das pessoas e geram mudança. Então, Fernando, muito obrigado pela sua fala hoje aqui nessa audiência pública. E com isso eu agradeço a todos os colegas educadores que têm participado ativamente das audiências públicas. Presidente, eu me atrasei um pouco, porque estava concedendo uma entrevista ao professor Iná Braten, da Universidade de Oslo, um pesquisador que está desenvolvendo uma pesquisa sobre o impacto de grandes eventos nas cidades e ia pegar o avião agora, eu precisava conceder essa entrevista. Me permita alguns esclarecimentos antes das questões e comentários. O primeiro deles, para a Lourdinha, agradecer a tua cidadania, a tua vinda à Câmara Municipal, movida por essa preocupação e compartilhar com satisfação a abertura demonstrada pelo presidente da comissão, o vereador Ézio. Na próxima sexta-feira, as audiências públicas estão encerrando hoje, havia algumas pautas específicas. Na próxima sexta-feira, 5 de abril, às 9h30, aqui na Sala das Comissões, haverá uma reunião temática com o movimento ambientalista de Fortaleza. Então, se você tiver interesse, no dia 5 de abril, sexta-feira, às 9h30, uma reunião temática para discutir o código somente com o movimento ambientalista. Queria interagir também aqui com a fala do nosso movimento de moradia, eu acho que a Fátima Vila Vicentina já foi, mas primeiro eu compreendo a posição do movimento de moradia de se abstrair desse debate, é um acúmulo, não é só o código da cidade, e eu tenho sido um crítico, quanto mais, das questões de participação da Prefeitura de Fortaleza. Eu sou um vereador de oposição e eu compreendo muito bem, mas por dever de justiça, quero dizer também que pedi ao vereador Ézio uma reunião temática com o movimento de moradia, e o vereador Ézio se dispôs, e recebemos hoje essa informação de que o movimento não participaria da audiência, não participaria da reunião, em função de ter essa compreensão que foi explicitada na fala da Fátima. Então, por justiça à comissão e ao vereador Ézio, eu quero fazer esse esclarecimento. Queria também dialogar com a fala do meu querido companheiro Rubinho. Queria esclarecer o Rubinho de alguns aspectos importantes na sua contribuição. Primeiro, agradecer a presença do Rubinho, não é nessa audiência pública, não. É em tudo quanto é reunião. Se tiver 3 pessoas para discutir acessibilidade, o Rubinho está lá, cobrando os direitos das pessoas com deficiência. Qual é o esclarecimento que eu queria lhe fazer, amigo? Nessa pauta das pessoas com deficiência, se existe hoje alguma inclusão de crianças com deficiência em escola particular, isso se deve às escolas pequenas. Para que você tenha clareza que aqui, quando você faz a sua queixa, que eu compreendo, porque sou um militante, pode ficar tranquilo que você está fazendo uma queixa para aliados. Hoje, a sociedade já evoluiu e sabe que é direito das crianças, e as grandes escolas estão também acolhendo as crianças com deficiência, o que sempre deveriam ter feito. Mas essa inclusão começou sempre nas pequenas. E elas assinam a carteira dos seus professores. E digo isso porque eu comecei minha vida pública coordenando uma mobilização política das creches no país todo, para que elas tivessem direito ao Simples. Começou aqui no Ceará, e eu digo isso para animar a turma do Bom Jardim. O Reinaldo é meu contemporâneo nessa luta, Ayrton, meu colega também, Alexandre participou um pouco disso, o Lemos estava aqui agora há pouco. Eu tive essa responsabilidade de coordenar nacionalmente uma frente de creches e pré-escolas e pequenas escolas que lutava pelo direito ao Simples. Então, por que essas escolas assinam a carteira? Porque lá atrás, 8 diretores aqui no Ceará reunidos
se perguntaram se a franquia do McDonald's tem direito ao Simples, que é o imposto da pequena empresa, se um motel tem direito ao Simples, que é o imposto da pequena empresa, por que uma creche não tem direito ao Simples? 8 diretores aqui em Fortaleza. Isso se transformou numa mobilização nacional que me levou a Brasília durante 6 meses seguidos. E em 6 meses, nós fizemos o que muito deputado federal não faz em 4 mandatos. Aprovamos uma lei sobre imposto, estendendo o Simples para as pequenas escolas no nosso país. Foi a primeira lei que ampliou o Simples desde que ele tinha sido criado, a Lei 10.034 de 2000. Hoje o Simples é uma política pública, é uma regra nacional. O que é que isso tem a ver com assinar carteira? É que o Simples faz com que a contribuição patronal sobre a folha deixe de ser sobre o salário do empregado e passe a ser sobre o faturamento da empresa. Então, isso permite que o custo da contratação seja menor para as pequenas escolas. É por isso que elas assinam a carteira. E quem não estiver assinando, pode ter certeza que não é por falta de querer, não. É por falta de condição e é exceção. Então, amigo, estamos juntos na luta pelas pessoas com deficiência e pode ter certeza que aqui você tem aliados. Mas, presidente, as minhas questões, feitos esses esclarecimentos, dizem respeito à exposição, à parte que eu peguei, e à participação das pessoas da mesa. A primeira delas diz respeito, aliás, presidente, mais uma audiência pública, a 4ª. A gente pode avaliar que para um projeto como esse, complexo de 1000 artigos, 4 audiências é pouco. Mas nesse caso tem um atenuante, é que nós já tivemos outras audiências nas versões anteriores do projeto. É preciso registrar isso, né? Então, parabéns por mais essa audiência. Secretária, muito obrigado por vir sempre às audiências, né? Agora com a presença do Júlio também, que eu já conheço também de outras relações, nossos colegas vereadores, e o Ministério Público tem dado uma grande contribuição em todos os debates aqui na Câmara Municipal, além do Rodrigo, que escreveu comigo a Lei dos Polos de Tecnologia da Informação, a primeira versão delas, e tem um espírito público que eu sou testemunha. Mas a primeira questão diz respeito à intervenção dele. Foi apresentada aqui as multas para o MEI. Então, a multa para uma infração mediana do MEI, no exemplo dado, seria R$ 340. Quem é o MEI? É o microempreendedor individual, não é a pequena empresa. É o menor do que a pequena empresa. Para ser microempreendedor individual, tem que faturar no máximo 81 mil ano. Não é 81 mil ano, é no máximo 81 mil ano, que é 6.750 mês. Certo? Só que esse faturamento, digamos que ela fatura o máximo, é um artesão, fatura 6.750 mês. Isso não quer dizer que a renda líquida é 6.750. Tem a linha, tem a máquina, tem a energia, tem um ajudante. Talvez tire 1.000 líquido, 1.500 líquido e vai pagar uma multa de R$ 340. Essa multa é mais cara do que o imposto do MEI, que é de R$ 55. Então, eu entendi que tem uma gradação, mas está errado. Quando um microempreendedor individual se formaliza, e essa é uma política de formalização, e eu lutei muito por ela, e o ministro Pimentel, senador Pimentel, foi um dos defensores dela, a política de formalização estipulou um pagamento de imposto. Então, esse mesmo MEI, que pode pagar uma infração de 340, paga por mês de imposto 55. Isso já é a previdência dele, isso já é o ICMS dele, se for serviço, o ISS dele. Como é que o cara paga 55 de imposto e vai pagar uma multa de R$ 340? Então, se ele não tiver matado uma pessoa, eu acho que essa multa de R$ 340 é absurda para um MEI, e eu vou propor emendas em relação a isso. Mas percebo que houve o cuidado da gradação. Vi aqui sugestões da AGFIS, vi sugestões da PGM, qualificadas todas elas. Mas, presidente, até quando a Prefeitura vai apresentar mudanças no Código da Cidade? Essa é a 3ª versão. A AGFIS é a Prefeitura, a PGM é a Prefeitura. Que bom que estão aqui hoje. Mas o primeiro código, Júlio, veio e foi totalmente alterado por uma grande emenda da Prefeitura. Aí já foi a 2ª versão. Aí vem a retirada pela Prefeitura, porque estava ali a retirada da cobrança das taxas de alvará, tira de pauta. E vem um novo código. E a Prefeitura ainda está apresentando sugestões? Poxa, é bom fazer um balanço, secretária. Pô, permito. Muito obrigado, meu colega. Mas assim, eu entendi que a sugestão do Rodrigo não foi nesse sentido. Foi dizendo o seguinte, que
tendo em vista alterações que estão sendo propostas pelos vereadores, Olha, precisaríamos ter a prudência de mal. também alterar o livro 4, porque Não ele sei se a da determina... PGM foi a mesma coisa, menos mal, mas queria Bom, fazer esse alerta. Tranquilo. Se a prefeitura quiser fazer mais alguma coisa, por favor, reúne internamente, faça o balanço, chame o líder do governo e diga, ó, essa é a emenda. Para a gente não ter o dissabor que teve na lei de desocupação do solo. Para não dormir o dia de um jeito e acordar no outro dia com outro projeto. Esse é o alerta que eu faria. Comissão Permanente de Acompanhamento. O Jorge Pinheiro está certo, como operador do direito, está certo. Eu acredito que a secretária Águeda falou, olha, essa comissão é só para as questões técnicas de atualização. Ok, mas a secretária Águeda é secretária hoje, em março de 2019. O prefeito Alberto Cláudio é prefeito hoje. A partir de 1º de janeiro de 2021, é outro prefeito. E a interpretação dada a esse artigo, como bem alertou o vereador Jorge, pode abrir margem para a CP, não sei o quê, fazer a mesma coisa que a CPPD está fazendo, que é aprovar prédios com o dobro da altura do plano diretor em áreas em que não seriam permitidos, por conta de outorga onerosa. E aí, ok, essa parceria vai permitir o Centro Cultural do Bom Jardim. Mas e as outras? A última vez que a gente viu aqui era tudo asfalto. O povo também precisa de asfalto. Mas será que essa é a prioridade A do povo de Fortaleza? Eu acho que a primeira prioridade de alguém fora comer é ter abrigo. E tem muita gente que não tem abrigo. Mora no leito de rio por falta de abrigo. Então, precisa corrigir esse texto para não ter perigo dessa comissão virar igual a CPPD, a comissão do plano diretor. Presidente, algumas questões foram colocadas aqui e o Rodrigo nos lembrava do tamanho da cidade de Fortaleza, né? Só 4 cidades americanas são maiores do que a cidade de Fortaleza. E nós, ao longo dessa audiência pública, ouvimos várias queixas no que diz respeito à participação, não da condução de Vossa Excelência, mas a participação na formulação dessas políticas públicas, penalidades excessivas. Eu queria chamar a atenção, presidente, nós estamos vivendo um momento que exige, estou aqui buscando a palavra correta, exige um senso de responsabilidade, essa palavra é habilidade para responder, responsabilidade, a habilidade de responder. Nós estamos vivendo uma crise ética, estamos vivendo uma crise política, estamos vivendo uma crise econômica e até agora não demonstramos habilidade para responder a essa crítica, a essa crise. Nós precisamos fazer uma concertação da nossa governança nos marcos da Constituição de 88. Ela estabeleceu mecanismos de participação, ela estabeleceu, e as suas consequências, regras de controle. Quando a gente quer evitar um incêndio numa escola, isso é importante. Quando quer evitar que não haja insegurança, isso é importante. Agora, tem que fazer uma concertação. O Fernando foi muito feliz aqui. Não, tem que encaixar. É demais mesmo. É demais mesmo. O custo administrativo, não só dos impostos, já é abusivo. Já é abusivo. Já falamos das taxas de alvará. Mas o custo administrativo do tempo de um diretor de escola, que fez pós-graduação, mestrado, doutorado, está lá dirigindo uma escola, para atender. Você esqueceu 2 certificados. O certificado dos bombeiros e aquele de trabalho, de segurança do trabalho. É outro procedimento operacional e tal. Cada um é uma coisa diferente. Cada um, para finalizar, presidente, desculpa. Aí cada um, além de ser uma exigência diferente, um processo diferente, e eu sei que a Águeda é fã desse tema, porque ela se esforça em simplificar, e é por isso que eu estou insistindo, e até sendo excessivo, né? Cada um é um processo diferente, a gente tem que começar a pensar algumas coisas. Se a renovação do alvará é para ser mais simples, porque na primeira vez já viram que tinha os bombeiros, etc., etc., por que o valor é o mesmo da taxa de renovação? O serviço administrativo não é mais simples? Por que o valor? Né? Então, é preciso, presidente, que a gente supere aquilo que nos fragmenta e que nos trouxe a essa encruzilhada para construirmos uma concertação social, política e de governança. E eu acho, com todo respeito, que há um déficit de escuta
da sociedade. Há um déficit de escuta por parte da prefeitura em relação à sociedade. Onde se democratiza mais o debate é quando os projetos chegam aqui na Câmara. E a Câmara ainda leva umas lapadas pelo debate que faltou antes. Então, é preciso colocar isso na pauta. Eu não torço contra a prefeitura, não. Pelo contrário, eu queria que fosse ótima a prefeitura, que eu defendesse a prefeitura e fosse da base, não fosse oposição. Mas tem um déficit de relação com a cidade. É por isso um educador, aliás, todos excelentes oradores, pessoal. Muito obrigado, as contribuições muito qualificadas de quem vê a tribuna. O professor tem esse dom, né? Além de organizar, fala muito bem. Então, eu acho, presidente, que a gente tem que refletir sobre isso bastante. E talvez a experiência conduzida por Vossa Excelência aqui na Comissão do Código Diretor possa ser um tijolinho a mais para a gente aperfeiçoar essa construção. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Guilherme Sampaio. Encerramos esse bloco e eu passo a palavra aqui para o Dr. Rodrigo e a secretária Águida Muniz fazerem suas considerações. Só lembrando, antes disso, que ainda temos inscritos mais 6 oradores, tá? Então, vamos lá. Muito obrigado aí pelos questionamentos, pelas contribuições, todas elas serão certamente de muita utilidade aqui para a gente melhorar cada vez mais o texto. Pessoal, vamos aqui fazer um acordo. Mais 5 minutos para quem não se inscreveu ainda e queira fazê-lo, se dirigir aqui à mesa. Após esses 5 minutos que eu vou marcar aqui no relógio, é 5 minutos mesmo. A gente considera encerradas as inscrições, ok? Muito obrigado. Obrigado, doutor. Vou tentar ser bem ligeiro aqui, mas, vamos lá, o Cinep, para participar da turma recursal, pode apresentar isso, a proposta ao gabinete do prefeito, que essa composição ela é paritária e ela varia ao longo do tempo e pode ser encaminhado esse pedido requerido ao gabinete do prefeito. Em relação ao termo poder de polícia administrativa, é porque é um termo técnico usado pela legislação e pela doutrina. Então, o Código ele tem essa preocupação de usar termos técnicos, né? Mas não, o objetivo definitivamente não é de assustar, até porque a AGFIS tem dentro dela um programa chamado Fiscalização Cidadã, onde os fiscais se envolvem mais a comunidade, para minimizar essa distância que parece que existe aí. Na verdade, a AGFIS ela trabalha por vocês, por todo mundo. Empresa de pequeno porte é uma classificação do Simples Nacional e realmente ela tem um faturamento de até, salvo engano, R$3.600.000 por ano, certo? É um termo também da contabilidade. Nós estamos realmente propondo no código, no texto, a oportunidade de regularização para as infrações leves. Muitas vezes a infração está classificada como leve, grave ou gravíssima. Eu acho que a Câmara poderá fazer essas ponderações. Além do que, como nós ouvimos, comparecemos a todas as audiências até agora, escutamos o pronunciamento das pessoas e a audiência também para a gente ouvir, obviamente, para que vocês falem, a gente escute, e a partir daí é que a gente tira as nossas sugestões, vereador. Então, não é que a gente está mudando o texto o tempo todo, é porque a partir das contribuições, da evolução da discussão, a gente encontra saídas e certamente a Câmara saberá acolher as melhores. Com relação à advertência versus notificação, né? Nós entendemos que a Lei de Resíduos Sólidos, que é uma lei já que tem alguns anos, ela foi elaborada sem essa perspectiva que nós defendemos, que haja uma proporcionalidade no valor da multa. Achamos que o valor da multa na Lei de Resíduos Sólidos acaba sendo um valor muito grande para quem é o infrator, mas que tem menor poder financeiro, menor capacidade financeira. E eu acho que isso está sujeito a revisões aqui pelo próprio Parlamento, para essa e para outras legislações que tenham essa característica. E sempre que possível o Parlamento definir valores de multa com alguma referência na capacidade econômica do infrator. Ainda assim, a gente acredita que é muito válido a gente definir no Código em que situações é cabível o prazo para regularização. É importante, eu vou comentar isso, porque eu escutei algumas intervenções em relação à acessibilidade, que é um assunto cada vez mais presente, a gente teve aqui o promotor presente e tal.
o que é que a gente vê quando a gente propõe uma política que vai dizer, cidadão, você fique tranquilo, porque se você estiver errado, enquanto você estiver errado, a prefeitura vai ter que lhe alcançar primeiro, vai ter que lhe dar um prazo para você cumprir a sua obrigação. Então, veja o que é que isso cria perante o cidadão e perante a prefeitura. O cidadão que conhece, sabe a importância da calçada, vai fazer a sua calçada. O cidadão que tem outras prioridades na vida dele, ele vai cuidar de outras prioridades. E cria para a prefeitura uma obrigação de ter que bater em cada porta da cidade de Fortaleza para dizer que tem que consertar a calçada. Então, a notificação, ou seja, a advertência prévia, é uma ferramenta importante para a gente sair da irregularidade para a regularidade. Mas ela tem que ser aplicada em doses corretas, porque senão ela cria muitas dificuldades. E a gente só vai alcançar uma cidade acessível depois que a AGFIS bater na porta de todas as cidades, de todos os cidadãos, o que é francamente inviável. Queria lembrar também que o valor que está lá no Código de Multas, ele tem as atenuantes, uma das atenuantes é consertar, mesmo que a pessoa tenha sido multada, ou seja, a infração nem é leve, a infração é média, grave ou gravíssima, e já comporta a autuação e, portanto, entre outras finalidades, a multa, o fato dele voluntariamente se regularizar, isso é uma condição de atenuação do valor da multa. E se ele confessar essa infração, ou seja, se ele disser, não, eu não vou nem me defender, eu sei que eu estou errado, eu vou me regularizar, mesmo que ele ainda tenha que pagar uma multa, ele ainda tem mais 20% de desconto. Então, a gente tenta ter uma ação progressiva para distinguir aquele que sabe, que tomou consciência das suas obrigações e tomou providências para isso, daquele que é a minoria, graças a Deus, que fica reticente e não, mesmo com várias intervenções, não age no sentido de regularizar-se. Eu acho que já comentei na fala do Rachid a nossa posição sobre a advertência, a gente acredita que é importante, que deve ser aplicada com prudência, né? Uma proposta que a gente recebeu e que a gente acredita também é no aperfeiçoamento do texto, que a gente possa, nesse processo, encontrar numa infração, naquela infração, quais são aquelas que possam ser distinguidas entre leves, médias, graves e gravíssimas, numa só infração. Eu dei o exemplo aqui, fica como sugestão aqui para aperfeiçoamento pela casa, ou seja, a infração, vamos supor, vou só dar um exemplo aqui, a infração é colocar lixo no meio da rua, na pista de rolamento. Ok, mas essa pode ser uma infração leve, mas de repente colocar um pouquinho de lixo é uma leve, colocar mais lixo é média, colocar um montão de lixo é grave, colocar uma montanha de lixo é gravíssimo. É um exemplo. Para cada infração a gente pode ter essa variação de gravidade dentro da própria infração. Procuramos então ter essa proporcionalidade. Professor, o Rubinho fez o comentário da acessibilidade, a gente é sensível a esse tema também, ela está contemplada nas infrações. Perdão? Está ali. O professor Fernando Pinto fez o comentário sobre a quantidade de exigências, né? Eu entendo que a quantidade de licenças, muitas vezes, é proporcional ao risco, à vulnerabilidade, aqui nós estamos sujeitos nesses ambientes. Então, a imensa responsabilidade de você cuidar dos filhos dos outros, principalmente de crianças pequenas. Então, eu imagino que as exigências legais e dos licenciamentos é exatamente pela vulnerabilidade desse público, que é muito grande. Porque só na privada, na pública não. A exigência deve ser, o público é o mesmo, então a exigência deve ser para todos, não tenha dúvida. Deve ser para todos, deve ser para todos. Eu falo do vereador Guilherme Sampaio, o valor da multa do MEI. Bom, o valor da multa do MEI a gente propôs na tabela, entendendo que era razoável. Se houver o consenso aqui na casa, obviamente a casa vai fazer os reparos devidos.
É isso. Doutora Águeda, por favor. Bem rapidamente aqui, acho que várias das questões são mais direcionadas à AGFIS, né, na pessoa aí do Rodrigo, mas com relação à acessibilidade já foi tocado aqui, que foi no livro passado. Só queria deixar claro aqui, em relação ao questionamento do vereador Guilherme, e aproveitar também o questionamento do Fernando, a respeito dos tipos de licenças, das dificuldades que vocês têm de conhecer quais são as licenças que vocês precisam. Na última audiência, a Selma, como a gente não fiscaliza mais, mas nós temos um know-how, o conhecimento da legislação e tudo, nós criamos uma coordenadoria de negócios e inovação. Ela é dividida em 4 células. A primeira célula é de suporte, basicamente ao empreendedor, né? É uma coordenadoria de consultoria em negócios, onde você liga para o 3452-6926 e nós vamos, depois eu repito o telefone de novo, e nós vamos no seu negócio, junto no seu segmento, se quiser marcar uma reunião no Cinep, nós vamos, mas nós vamos também na sua escola. Dizer quais os documentos que o senhor precisa, os que não tem, os que tem. A gente vai orientar, a gente é uma primeira, é como se nós fôssemos auditores, mas nós vamos orientar exatamente para que quando a fiscalização chegue, vocês já estejam totalmente de acordo com o que está sendo solicitado. Então, essa célula, ela diz respeito a isso, ela é de suporte ao empreendedor. Uma segunda célula, e aí eu gostaria de falar dessa coordenadoria nós notamos justamente o que o vereador Guilherme falou aqui, o distanciamento, muitas vezes, do setor público com o cidadão. Essa coordenadoria, ela visa essa integração, esse resgate, porque gente, qual é o nosso objetivo de vocês? Ter uma vida melhor, ter um trabalho bom, ter uma cidade boa para se viver. Qual é o objetivo da prefeitura? Ofertar isso. Então, o que está errado? Está errado porque a gente não conversa, entendeu? Então, assim, essa coordenadoria, ela serve para aproximar a cidade, o setor público com o cidadão. E aí eu falei da primeira célula, que é essa de suporte ao empreendedor. Qualquer tipo, nós vamos onde necessário for. A segunda célula é a célula de capacitação. Qual a diferença? Porque aqui nós vamos ser auditores na primeira célula, de suporte a negócios. A de capacitação, a gente vai treinar sobre legislação. Você quer conhecer, a dona Regiane quer conhecer sobre a política de resíduos sólidos. A gente vai na sua escola, a gente vai no Cinep, a senhora reúne os pais dos alunos, porque a gente vai estar fazendo o quê? Capacitação sobre a lei, mas educação ambiental também. Então, a gente está disponível para isso nessa célula de capacitação, toda a legislação, certo? A terceira célula é algo que no Brasil já é lei desde 2008, mas quase nenhuma cidade faz, e Fortaleza começou a fazer agora, que é a célula de assistência técnica social, ou seja, projetar para quem não pode pagar, para evitar a informalidade que a cidade tem hoje. E para isso a gente tem essa célula de assistência social vinculada aqui aos estágios supervisionados nas faculdades, né? Nas faculdades, universidades, centro universitários. Estão finalizando já todos os planos de trabalho, vamos nos reunir com os coordenadores de curso das faculdades na semana que vem, mas a gente já tem estagiário. Hoje nós dispomos de quase 60 estagiários para poder integrar, fazer essa integração e fazer cumprir uma lei que já era para estar sendo cumprida, mas que agora, com essa coordenadoria, ela vai passar objetivamente. Temos aí reunião com a Habitafor, para a Habitafor nos ajudar a não só projetar, mas fazer a implantação, principalmente de residências, de residências de baixa renda. Então, vamos funcionar como um escritório. Claro que estamos começando, então não vamos... Toda empresa que começa pequena, né? A gente não vai ter suporte para atender todo mundo ainda, mas a nossa ideia é começar e quem pegar o bastão depois continuar. Então, essa coordenadoria, ela visa totalmente isso.
integrar, estar junto, porque a política pública se faz em conjunto com as pessoas, em conjunto com o cidadão. Então, o que a gente quer é por exemplo, na hora que a gente estiver lá na capacitação, pode surgir alguma ideia de alteração legislativa. Isso aqui é difícil fazer. O decreto de desburocratização que o prefeito Roberto Cláudio assinou em final de dezembro, quando a gente montou as portarias diminuindo de 20 documentos no alvará de acionamento para 9, de 20 documentos no alvará de construção para 9, de 14